Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar de estatística e probabilidade. Então, olha só, pessoal, quando a gente está falando de estatística, a gente tem que sempre estar conhecendo, tá, as propriedades, tá, como faz cada parte. Assim tanto na estatística como também na probabilidade, sendo que os dois trabalham juntos, tudo bem? Então vamos aos slides. Então, olha só. Entenda o que é estatística e probabilidade. Nesse momento, vocês podem observar os dados, tá? Tem 3 dados. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, fazer uma jogada, qualquer tipo de brincadeira, tá? No momento que você tem um dado, você joga ele, você tem 6 alternativas. Você escolhe o número de 1 a 6 e você tem aí as suas probabilidades de acertar. Tá? Quais são as chances de você pensar no número 4 e jogar e cair o número 4? Tá? É de 6 para 1. Tudo bem? Então, olha aí, continuando. Em primeiro lugar, para compreendermos o estudo da estatística e probabilidade, é importante conhecermos alguns conceitos básicos. Análise de dados é a atividade que une um conjunto de dados objetivando verificar as informações que ele nos oferece. Essa análise pode ser realizada de diversas formas, entre elas através da estatística e probabilidade. Sendo assim, os estudos estatísticos nos auxiliam a analisarmos dados de um determinado instrumento. Em suma, eles se relacionam diretamente com situações que envolvem planejamento, coleta de dados e a organização de informações. Já a probabilidade permite que se calcule a chance de de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Antes de entrarmos no estudo dos cálculos, é relevante entendermos o conceito de probabilidade aleatória. Veja o que é probabilidade aleatória. A probabilidade aleatória é aquele experimento que, quando repetido, em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso. Vejamos aí um exemplo. Se utilizarmos um dado, ao jogá-lo para cima, qual a probabilidade, tá, de ele cair com um número 6 virado para cima? Então, olha só, antes da gente continuar na leitura, veja o que a gente falou no primeiro momento. Então, você tem aí aquele dado, joga para cima, qual é a probabilidade de cair aquele número que você escolheu? Assim, ele pode ocorrer com um dado, 2, 3. A gente pode ver muito esse tipo de situação quando a gente vê na TV, tá? Os cassinos. Os cassinos têm um hábito de jogar. Tá? Eles jogam um dado, 2, e você diz aquela numeração, tá? De preferência, o dado, ele não pode ser vicioso, tudo bem? Tem aquele hábito de você jogar, só cai naquele número 2, número 2, número 2, todas as vezes. Então, aquele fica muito vicioso. Tem que sempre trocar, tá? O objeto. Então, voltando lá. Se jogarmos apenas um dado, a probabilidade é de uma vez a cada 6 jogadas. No entanto, se jogarmos mais dados, o cálculo começa a ficar mais complexo. Por sua vez,
ao conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, chamamos de espaço amostral. Contextualizando a estatística e a probabilidade, analisando todo o contexto do tema estudado, podemos dizer que a estatística trabalha com incertezas, ou seja, ajuda a calcular essas incertezas sempre dentro de uma margem de erro aproximada. Já no caso aí, a probabilidade, vejam que ela é bem diferente, pessoal. A probabilidade, por sua vez, trabalha com a frequência dos eventos, como forma de testar as possibilidades. Ambas somente são possíveis se tivermos um espaço amostral definido. Então a gente pode ver, tá, que a estatística e a probabilidade, elas são bem diferentes, mas sempre trabalham juntas, certo? Então a estatística, ela diz logo, olha aí, ela trabalha com a incerteza. Já a probabilidade, a frequência, tá, dos eventos. Então a gente pode saber se vai dar certo ou não, tá? Então tem esse lado aí. Continuando. Vamos aí a uma questão. É uma questão comentada, tá, do Enem, que ela está no livro do 2º ano, a prova Enem, na página de número 36. Um jogo disputado em uma mesa de sinuca a 16 bolas, uma branca e 15 coloridas, as quais, de acordo com a coloração, valem delas 15 pontos. Um valor para cada bola colorida. O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar 2 das 15 bolas em quaisquer caçapas. Os valores dessas 2 bolas são somados e devem resultar em um valor escolhido pelo jogador antes do início da jogada. Arthur, Bernardo e Caio escolhem os números 12, 17 e 22 como sendo resultados de suas respectivas somas. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de ganhar o jogo é. Então vejamos aí, nós temos aí 5 alternativas. Então a gente pode observar, pessoal, que nesse caso aí, olha como fica bem disputado. Na letra A, o Arthur, tá? Pois a soma que escolheu é a menor. Já a letra B, o Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, contra 4 possibilidades para a escolha de Arthur e 4 possibilidades para a escolha de Caio. Então, nesse caso, todas as alternativas têm uma jogada. Claro, a gente pode observar que cada um deles escolheu uma numeração, tá? Entre as bolas que estavam na mesa. Ali, quando a gente vai jogar a sinuca, a gente tem que pensar bem como vai jogar, qual é a jogada preferida e como vai derrubar aquela bola. Então, quando a gente fala isso, a probabilidade vai estar ali. Tudo bem? Então, vejamos aqui. Vamos aqui à resposta. Vamos descrever as possibilidades de composição de cada soma com 2 bolas. Lembrando que elas estão numeradas de 1 a 15. Olha aí, o Arthur soma 12, tá? Então, quando ele fala soma 12, nós vamos pegar 2 bolas e essas 2 têm que somar 12 pontos. Tudo bem? Eles não podem passar.
Um exemplo, o 8 e o 5 dá 13. Somando dá 13. Então, não pode. Tudo bem? A soma das bolas tem que dar 12. Então, vejamos. O Arthur, ele tem 1 mais 11 igual a 12. 2 mais 10, 3 mais 9, 4 mais 8, 5 mais 7. Tá? Então, aí ele tem 5 possibilidades. Vejamos aí o Bernardo. A soma do Bernardo tem que dar igual a 17. Então, podemos ver que ele tem 7 possibilidades. 2 mais 15, 3 mais 14, 4 mais 13, 5 mais 12, 6 mais 11, 7 mais 10, 8 mais 9. A gente viu, o Arthur tem 5 possibilidades, tá? Bernardo tem 7 possibilidades e vamos ver o Caio. Olha aí, o Caio, tá? A soma tem que dar 22. Então vamos lá. 7 mais 15, 22. 8 mais 14, 22. 9 mais 13, 22. E 10 mais 12, 22. Então podemos ver aí que só temos 4 possibilidades. Portanto, Bernardo terá maior probabilidade de ganhar o jogo, pois para a sua soma, tá, há 7 possibilidades contra 5 de Arthur e 4 de Caio. Com isso, a nossa alternativa correta é a letra C. Então, olha só, pessoal. Como vocês podem observar, tá? Nesse caso aí, vocês viram que temos 3 somas, mas quais deles iam representar a maior chance de jogada? Tudo bem? Porém, podemos observar, tá, que o Bernardo aí está à frente, certo? Então, nesses casos, a gente pode ver, tá, a quantidade, quem tem a soma. Caio não deu sorte, né? Caio só teve 4 possibilidades. Já Arthur só teve 5. Então, podemos observar que não é tão difícil. É só trabalhar com as bolas. Somou, igualdade. Não pode ultrapassar e nem pode faltar. Tudo bem? A questão era só isso. É uma coisa bem básica e bem simples. Então, vejamos aí uma próxima questão. Outra questão comentada do Enem, que está no livro do 2º ano, a prova Enem, na página 37. Em um blog de variedades, músicas, tá? Mantras e informações diversas foram postados. Contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então podemos ver aí, pessoal. Olha aí, contos de Halloween, tá? Opinião dos visitantes. Divertido. Teve gente que achou, né, bastante. Porém, aí nós temos aí 52%. Assustador, nós temos aí 15%. Chato, 12%. E não opinaram, 21%. Então podemos ver que nós estamos trabalhando com um gráfico de barra na linha horizontal. Tudo bem? Então nós temos que sempre estar observando. Nesse caso, a estatística aí ela vai estar trabalhando a porcentagem, tá? Ela não trabalha o número exato, ela vai trabalhar a porcentagem, no primeiro momento do gráfico. Então vamos lá, continuando. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween, sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez. A probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto, né, Contos de Halloween, é chato, é mais aproximada por... Olha aí, na letra A nós temos
0,09, B 0,12, C 0,14, D 0,15 e E 0,18. Então, nesse caso, a gente vai ver a quantidade, tá, de pessoas que tem lá naquele primeiro momento. Aí vai ser feita uma divisão para saber como vai ser bem dividido. Então, olha aí, mostrando como é bem simples. Primeiro, vamos calcular o total de pessoas que opinaram, subtraindo os que não opinaram. O total de votados, total de votos que nós tivemos foram 500. Então vai ficar 500 menos 21 sobre 100, vezes 500, que é igual a 395. O total de pessoas que assinalaram chato corresponde a 12. 12 sobre 100, tá? Vezes 500, que é igual a 60. Pessoal, quando eu estou falando ali 21 sobre 100, é 21%, tá? Aqueles 21% que a gente viu no gráfico. No próximo, 12 sobre 100, é os 12%. Que aí, quando a gente fala 12%, aquele símbolo de porcentagem equivale a 100. Então, vai ficar 12 sobre 100. Tudo bem? Então, vejamos aí. Assim, a probabilidade será P de A é igual a 60 sobre 395. Ou seja, 60 dividido para 395 vai dar aproximadamente 0,15. Esse sinal que vocês estão vendo aí é o sinal de aproximadamente. Tudo bem? Então vejamos. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Vejamos aí mais uma alternativa. Questão de número 1, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 39. No Brasil, a educação infantil é composta por duas etapas, a creche e a pré-escola. O gráfico abaixo apresenta o número de crianças matriculadas nessas etapas de ensino no Brasil no período de 2000 a 2013. Então, podemos ver aí, pessoal, que nós estamos com um gráfico, tá, de linha. Então, observe que a parte de baixo aqui, ó, o eixo X, nós temos aí o ano, tá? De 2000 a 2013. Já no eixo, tá? Vertical, que ele vai subindo, ele vai fazer aqui de 1000 a 8.000, tá? A 8 milhões, perdão. De 1 milhão a 8 milhões. Então, podemos ver aí. O gráfico azul, tá? É total. O vermelho vai ser a creche. O verde, pré-escola. Tudo bem? Pelos dados do gráfico, é possível concluir que temos aí as alternativas. Houve um aumento de 100% no número de matrículas no ensino infantil nesse período? Então podemos ver, olha aí, ó. Será que houve um aumento? De crianças nas creches tende a diminuir após o período observado? Aumentou o número total de matrículas a partir de 2010? Há mais crianças matriculadas na creche do que na pré-escola? Ou a PICE de crianças matriculadas na creche foi por volta de 2005. Então aí, a gente olhando o gráfico, a gente pode fazer uma resposta bem mais direta. Vamos lá, vamos mostrar aqui, como é bem simples. O gráfico, tá, indica que no início do período houve crescimento de número, tá, de matrículas nas duas etapas. Porém, depois de 2006,
as matrículas na pré-escola diminuíram, tá? Elas diminuíram. Já na creche, esse número apresentou crescimento em todo o período. Podemos notar que, a partir de 2010, aumentou o número total de matrículas. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Viu só, pessoal? Nesses casos assim, esse tipo de questão, a gente tem que observar sempre o gráfico, porque o gráfico, ele estava mostrando, tá? E por ele, a gente não precisa, às vezes, fazer um cálculo. Simplesmente é questão de observação. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essas aulas e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!